Olá, família Brindamente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal. Vou mostrar para vocês a Igreja de Deus e a do Diabo. Eu quero mostrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 em diante. Olha só a parte A. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ou seja, todos eles tinham racionalidade, tinham um coração, o entendimento, e tinham emoções, a flor da pele. Eram pessoas vivas. Né? Havia 5.000 pessoas. As festas que estavam havendo, desde a festa de Pentecostes, Pedro deu um discurso, e aí como tinha muito turista, muita gente, o discurso de Pedro, 3.000 pessoas convergiram na mensagem e aceitaram. E depois, no segundo discurso, mais 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Elas correram para a frente do templo, para o pórtico, o alpendre, a parte de fora, e ficava ali. Mas veio uma perseguição, porque não tinha nada ali. Ali era de Herodes, ali era o modelo de Salomão, ali era dos fariseus. E na perseguição os apóstolos foram açoitados e eles se espalharam. Mas onde eles estavam, espalhados nas casas, onde eles podiam se reunir, alguns líderes, alguns apóstolos escondidos, está escrito que eles eram todos ligados. Mesmo que não estavam juntos agora no local, mas eram um só espírito e uma só alma, todos eles. Era uma colmeia, era simplesmente uma estrutura só, a estrutura de Cristo. Eles tinham a mesma aparência, o mesmo jeito. Não estou falando aparência física, o mesmo comportamento. Receberam do mesmo espírito, da mesma fé, do mesmo amor. Sentiam a mesma coisa. E aí, agora, olha só. Eles tinham a alma e o espírito juntos, né? Agora, só que é o seguinte, nos dias de hoje você vê que você está falando com pessoas e muitas delas, elas são fanáticas. Elas têm uma emoção, o tempo todo é aquela emoção, mas falta racionalidade. Tem outros que são muito racionais, mas faltam as emoções. Não é como a igreja primitiva. Aí você vê que é uma igreja que eu diria que é do diabo, a igreja do engano, a igreja que falta o espírito. Ou seja, aquele que só lê e não ora, vira formalismo isso. Aquele que só ora e não lê, vira fanatismo. Assim como aquele que não ora, não lê, é o conformismo. Assim como aquele que lê um pouquinho, ora um pouquinho, mas prega o que não vive, é legalismo. Podemos dizer farisaísmo, hipocrisia. E vai por aí afora. Então, meus queridos, hoje é isso aí. Você vai encontrar pessoas batistas com bastante racionalidade, que aí vai para o espírito. Você vai encontrar assembleianos com bastante emoção, do reteté da emoção, mas falta racionalidade. Você vê aí uma disparidade. Você vê aí uma polaridade, você vê uma confusão. Mas a igreja primitiva não tinha esse problema. Ela era inflamada, mas com graça, com alegria, com entendimento, com racionalidade. Eles tinham fé, esperança e amor, tudo junto. Como disse Jesus, vós podíeis fazer aquelas coisas sem omitir as outras. Os escribas e fariseus, entre eles, davam dízimos entre eles de trigo, de cominho, de coentro, mas deixaram a justiça, a misericórdia e a fé. A igreja primitiva não. Ela fazia justiça, ela tinha fé e ela tinha misericórdia, piedade, que é empatia, né? Veja se você entende. Recapitulando. A igreja primitiva tinha sabedoria e tinha emoção ao mesmo tempo. Essa é a igreja verdadeira. Essas que você vê, um monte de emoção, gente rodopiando, subindo na coluna e mexendo a cabeça igual um pica-pau, gente dançando o tempo todo sem o entendimento, é um laço do diabo. Outros que dão muitos discursos e não têm emoção nenhuma, são Dráculas, é do diabo também. A igreja verdadeira é essa, que tem sabedoria e que tem emoção, tudo junto ao mesmo tempo, né? E é assim que eu vejo na Escritura. Eu acredito o seguinte: se existe Deus e o diabo, se existe vida e morte, se existe luz e trevas, se existe Cristo e o anticristo, existe a igreja verdadeira, existe a igreja falsa. Se existe a igreja de Deus, existe a do diabo. Eu acredito assim, se essa igreja
do verso 32, parte A de Atos. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Se essa é a verdadeira, aquela que não tem o coração e a alma juntos, é do diabo. Ou seja, é do adversário, é do mal, não é? Diga nos comentários o que você acha sobre isso, né? Sem querer ser radical, sem querer ser liberal, mas moderado, no meio. Então, tinha a alma e o espírito. Hoje, ou é a razão ou é a emoção. Os dois juntos não se tem visto, né? Sabedoria com poder espiritual. Na parte B diz assim, ó: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Isso é muito perfeito. Você vê que eram pessoas que queriam o céu, queriam a família, valorizavam a família. E os bens que eles tinham eram comuns entre eles. Não dizia: é meu, não, irmão, é nosso. Que você precisar, pode pegar para você. Isso é uma família. Então esses grupos que tem por aí, que não tem nada em comum, que não repartem, você vê que não é um procedimento da igreja verdadeira, né? Eles tinham tudo em comum. Hoje ninguém serve com os seus bens às outras pessoas. O que acontece é que os líderes ameaçam os fiéis para lhes entregarem dízimos e ofertas sob as penas de inferno, de diabo e de simplesmente não serem salvos por serem ladrões e estarem roubando a Deus. É através disso que eles obrigam as pessoas. E do outro lado, eles que pegam os bens das pessoas, não distribuem segundo a necessidade, não, ficam para eles. Aí você vê que essa obra é de Satanás. Quem está dando dízimo e oferta está dando oprimido porque está sendo ameaçado. Quem está recebendo dízimo e oferta, ameaçando os outros, está investindo em bens materiais e todo mundo sabe disso. Quem está falando é pastor também. Eu também fui líder de igreja, fui itinerante, eu sei como é que funciona. Eu não andei nos trilhos deles. Eu não andei segundo o sistema, eu fiz o contrário. Por isso que depois de um tempo eu saí. Em 2014 eu saí fora. Entende? Então, meus queridos, o povo está servindo apenas aos líderes. É como se aqueles que vendiam e levavam, entregavam aos apóstolos, esses também estão entregando aos que seriam os apóstolos. Só que os apóstolos repartiam cada um e não ameaçava ninguém. As pessoas entregavam voluntário. E não era dízimo e oferta. Eram bens. Não era o modelo de dízimo e oferta tinha ficado lá, pelo menos dízimo, tinha ficado lá com o levirato. Tinha ficado com a tribo de Levi. Eles agora vendiam bem, não era questão de dízimo. E levavam os apóstolos, mas os apóstolos repartiam. Aqui vai uma ressalva. Eu vou dar uma ideia para você. Se você conhece uma igreja que tem alguém chamado bispo, apóstolo ou pastor, e se ele recebe os bens dos irmãos e reparte com os necessitados, você que tiver bens que puder, leva para ele. É uma maravilha. Mas se os que você entrega ele não reparte com ninguém, faça o seguinte: pegue os seus bens e dê diretamente aos necessitados. Não leva para ele não, dê aos necessitados que você vai ser abençoado pelo Criador. Mas se você entrega a eles, eles investem em carros caros, em relógios, em bolsas caras, mulheres, sapatos de homens e de mulheres, vestidos caros, roupas caras, e clubes caros e luxo, e eles não repartem com os carentes, eles servem a Satanás. Então você não vai entregar, você vai entregar numa igreja que sirva a Deus, igual a essa, que era a igreja primitiva, fazia isso. Se não faz desse jeito, já sabe que não é a de Jesus. Então, é isso aí, recapitulando. Os que entregam hoje, levam para os líderes, são ameaçados. Se não entregar, é infiel, é injusto, né? Está sentando nos bancos do templo, está usando o templo, está bebendo água no bebedouro, usando o banheiro do templo, mas não está pagando por essas despesas. Então, é uma pessoa injusta. Para frequentar esse clube tem de pagar essas despesas. Porque se a casa de Deus são seres humanos, você vai ajudar para que ele coma, para que ele beba alguma coisa, para que ele vista. Mas se não é ser humano, é esses clubes aí, é esses covis de salteadores, como disse Jesus, você vai ter de investir nesse covil. E eu digo que onde você estiver, faça isso. Se você quer servir ao Pai, ele não vai vestir um vestido que você fizer, o Criador não precisa. Ele não vai comer comida, ele não precisa de comida. Ele já deu a comida, o pão da vida, que é Jesus,
e a gente trabalha pelo pão físico, para poder viver aqui na terra. Mas aí, se você pegar roupa e comida e der para pessoas carentes, está valendo. Mas se você não faz isso, não serve ao Pai, né? Como Jesus disse que um dia vai dizer, e eu vou ser redundante, vou ser repetitivo, porque Paulo disse, não me canso de dizer as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Se Jesus um dia vai chamar um grupo de gente como rei e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, fui estrangeiro e me recebeste. E os fiéis dirão, quando foi que eu te vi nessas circunstâncias e te assisti? Ele vai dizer, toda vez que fizeste um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Então se você não serve aos pobres, aos pequeninos irmãos, pequenino porque é pobre, carente e anônimo. Se você não serve a eles, mas serve na igreja, então pronto, não questione nada, entregue o dízimo, a oferta, o sacrifício, o voto, a campanha, o bazar, as coisas lá, sirva a eles, não espere nada do Criador, a sua recompensa será na terra. Você será rolado com os fiéis, pessoa fiel, dizimista. Mas se você quer servir ao Pai, esse não é o seu lugar. Seria a igreja de Satanás. A igreja em que você tem de dar os seus bens e não pode ver os carentes usufruindo. Tem de ser o seu líder, com relógio de ouro, anel de ouro, ternos caros, um sapato que vale o valor da sua casa. E você não pode dizer nada, porque segundo eles são anjos de Deus, padroeiros, pais, pastores, ungidos, os que vão dar conta das almas de vocês, e aí vocês estão ferrados. Porque Paulo falou para Timóteo que há um único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, verdadeiramente representante do homem, e não andou dessa forma. O perfil de Jesus não bate com o perfil dos pastores e padres de hoje. Não, não bate. De forma nenhuma. É diferente. Então veja a diferença da igreja de Jesus para a igreja de Satanás. Então, meus queridos, para vocês que pensam que a igreja de Satanás tem de ter uma torre negra, tem de ter morcegos em volta da torre, tem de ter cortinas escuras, janelas com silhuetas e espectros aparecendo lá, e tem de haver sangue aspergido, tem de haver quadros pavorosos, paredes vivas, túneis escuros, e uma figura vermelha, parecendo um boi com chifres gigantes na cabeça, com os olhos roxos, com a pupila do olho amarela, da cor de olho de cobra e de alguns gatos feios, nariz bicudo, uma barba bicuda parecendo um queixo de bode, dente de vampiro, orelhas pontudas igual orelhas de cabra, muito pelo acumulado no peito, um tridente na mão, um rabo de ponta, com um jeito efeminado, parecendo homem e mulher ao mesmo tempo, com cascos de bode. Infelizmente, não é assim. A igreja do diabo, ela se passa pela igreja de Deus, assim como o anticristo vai se passar por Jesus, assim como o falso Deus se fez passar pelo Criador. Assim como existem sósias e existem robôs, e existem seres se passando por celebridades, por um William Musk, por uma rainha Elizabeth, por qualquer uma celebridade, né? Então, meus queridos, no verso 33, na parte A, diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Eles falavam do principal, que aquele Jesus que pregou para eles 3 anos, que foi negado pelas pessoas por causa dos sacerdotes Anás e Caifás, dos fariseus e saduceus, ele havia ressuscitado e, portanto, havia aparecido 40 dias para eles e prometido o Espírito Santo. Então, para eles, a ressurreição era o cume, era o ponto máximo da fé. Eles se atinham à ressurreição. Eu também, quando eu aceitei a fé, em 93, eu me ative a isso. Na vida, na morte e na ressurreição do Salvador. Principalmente falando da morte da cruz e da ressurreição do Salvador e de ter deixado o seu Espírito, me ative a isso. Infelizmente, eu via os meus colegas sempre lutando para serem líderes, pensando, falando mais em dinheiro, em bens materiais do que isso. As igrejas que eu dirigia, eu tentava despertar os obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros para essa busca de se aproximar mais de Jesus. Eles só falavam de cabra, de casas, de coisas materiais, eu ficava até admirado. E me admirava quando eles elogiavam algum pregador, porque na verdade eles só falavam de coisas materiais. Quando eu fui itinerante, eu vi também os pregadores pregando só prosperidade. E não falava desses assuntos. Mas aí eu vi
Filipenses 3, Paulo dizendo que ele pegou todas as coisas do ministério e teve isso como esterco, descartou tudo, né? Como que alguém usa o banheiro e dá descarga, para conhecer mais a morte, a ressurreição, o sofrimento de Jesus. Era isso que ele se atinha, pelo menos é o que está escrito, né? Então, os apóstolos alegremente davam testemunho que Jesus ressuscitava. Hoje é diferente. São falsos testemunhos de milagres. As pessoas prometem milagres gerais, assim. Não é falar, oh, ei, Jesus ressuscitou, ele é vivo e tal, tal. Não, não, nada disso. Venha receber o seu milagre. Problemas na família, problemas no casamento, problemas na vida financeira, problemas no trabalho. Deus vai libertar você desses problemas. Tudo fachada, tudo mentira. O evangelho não é para isso, não é para comércio nem para essas coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Evangelho é para a vida eterna, não tem nada a ver com a parte financeira. Sabe, Judas pediu 30 moedas para mostrar onde Jesus estava. Ele sabia que se Jesus seria preso ou não, dependeria dele, ele se entregar ou não. Ninguém poderia prender Jesus. Ele sabia que aquelas moedas que ele pegasse, não fazia diferença. É como se ele dissesse assim, eu vou pegar 30 moedas de prata para dizer aonde está o super-homem. E os inimigos vão tentar pegar o super-homem. Ou então dizer assim, para pegar o Hulk. Ele sabia que ninguém poderia, só se Jesus se entregasse. Mas o problema dele foi comercializar com as coisas do Pai. Esse foi o problema. Entende? Então, é o que acontece. As pessoas, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e as pessoas se alegravam que Jesus estava vivo, que havia um reino espiritual, que havia salvação, tudo isso. Mas os de hoje não é essa a base. É só prometendo mundos e fundos. Nem Jesus prometeu isso. Jesus não ficou prometendo, gente, quem crê em mim, eu vou curar, tudo que vocês, eu vou ficar curando. Não, ele não deu ênfase o tempo todo nisso. Ele curou, mas ele... Teve até um paralítico lá na casa de Pedro, aonde Jesus a primeira vez tirou a febre da sogra de Pedro, que Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Foi a primeira coisa que ele disse, porque se for paralítico, se andar, mas precisava de perdão do pecado. Era o principal que ele tinha, era perdoar o pecado, era dar a vida eterna, era o principal. Se uma pessoa for aleijada, mas se ele tem a vida eterna, se ele tem a salvação do Pai, é o mais importante. Se vai andar ou não, o importante é um dia ele poder andar nas ruas de ouro e de cristal, como dizem em Apocalipse, né? É o mais importante, porque a vida aqui é passageira. Mas eu estou falando segundo a Escritura, né? Segundo a Escritura. Então, eles disseram, quem é esse que tem poder de perdoar pecado? Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, aí disse ao paralítico, pegue a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. Entende? E ele fez desse jeito, né? Então, quando você vê aí esses homens publicando as suas curas, como o Valdemiro Santiago e como muitos outros, é iniquidade. Não foi o modelo que o Messias falou. Era para eles darem testemunho que Jesus ressuscitou e deixar o Espírito de Deus trabalhar e fazer curas. Essas curas não seriam atribuídas a eles, mas na hora que eles fazem a propaganda, venha para cá que aqui tem a cura, eles estão cometendo iniquidade, chamando as pessoas para crerem nele. Está pensando que as pessoas que vão até Valdemiro acreditam em Jesus? Não, eles acreditam em Jesus, mas eles estão acreditando que o apóstolo Valdemiro vai mediar entre Jesus e eles e dar a sua cura. Sim ou não? É isso, virou idolatria. Por aí vocês veem que essas igrejas por aí, elas são do inimigo, do diabo, são de Belial. Estão usando o nome de Jesus, mas não estão em conformidade com essa igreja aqui, que dava um testemunho de Jesus e Jesus operava. Entende? Agora, o seguinte, o que acontece, o povo é culpado mesmo. O povo, se alguém monta uma igreja, por exemplo, aqui quando eu voltei para o meu lugar, depois que eu saí do sistema, recebi um convite para fundar uma igreja. Eu iniciei uma igreja. Igreja Messiânica Povos no Caminho. Porque foram chamados de Os do Caminho e Seita dos Nazarenos, né, a igreja primitiva. E eu ensinei do jeito da igreja primitiva. O povo quis? Não. Poucas pessoas foram ali, não quiseram não. O estatuto que eu fiz era para que tudo que entrasse, que levassem até a mim, era para repartir a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Quando pudéssemos comprar um carro para ir nas portas dos irmãos, para não deixar faltar o pão, ver a situação de cada um, fazer campanha daquilo. E anualmente fazer uma casa para quem não tivesse. E isso aumentar.
Eu não pude pagar o salão que aluguei ali, porque assim, eu iniciei essa igreja, ela foi lotada, cheia de pessoas. Mas com um mês, os que estavam comigo, eles pediram para ter uma igreja igual às outras, com dízimos e oferta para os líderes. E querendo a mesma coisa que os outros sistemas. Então eu saí fora. Aí umas pessoas comigo, ainda passei uns dias com eles e falei para eles que esse modelo mercantilista não ia dar para mim, né? Não ia funcionar. Tinha de ser assim, mas quem estava comigo precisava de ajuda e eu também. Então eu falei, eu não vou ficar lutando por uma coisa assim. Se aparecer algum empresário ou alguém que tenha recurso e doar para a gente começar a pagar o aluguel de um salão ou de alguma coisa, tudo bem. Porque alugar um salão não foi o modelo da igreja primitiva. Eles se espalharam nas casas, né? Eles partiam o pão de casa em casa, não era no templo, não tinha templo não. Como eu disse a vocês, eles se reuniram na frente do alpendre do templo de Herodes, mas foram expulsos e perseguidos, sobreviveram nas casas. Então a igreja, os irmãos, eles andavam de casa em casa para saber quem estava precisando de pão. E aí não é esse modelo aí não funciona, ninguém anda de casa em casa procurando saber se está faltando pão. Então já sabe que não é a igreja de Deus, é a igreja do diabo. Então, meus queridos, aí o povo, eles se souberem, tem uma igreja ali que diz que Jesus é o pastor, que o templo somos nós, que as ajudas que tiver para qualquer carente. Eles aqui não quiseram não, porque lá na Assembleia de Deus é um templo enorme, suntuoso, casa pastoral lá, pastor com Hilux, unha, é como se fosse carne e unha com o prefeito, aquela coisa toda. O povo corre para lá. Ele ensinando prosperidade, ensinando que os crentes devem buscar serem ricos. Pronto. O que é que vai querer ouvir? Pode vir Jesus ensinar a verdade, as pessoas não vão querer. Eles quiseram aquilo. Não foi o que aconteceu com o Messias? Eles disseram, crucifica, crucifica, não temos rei, senão a César, fora com este. E negaram o santo. Preferiram ficar com quem? Com quem tinha coroa na cabeça, com César. Com Herodes, com o segundo Herodes, porque o primeiro morreu, né? Ficar com os fariseus que carregavam ouro na roupa, pedras preciosas, representando os levitas, né? Sacerdotes com coroas na cabeça, gente, né, com a cúpula dos judeus, com os ricaços, ficaram com aqueles e negaram a Jesus. É a mesma coisa de hoje, né? O evangelho verdadeiro é negado, eles vivem, o povo é idólatra e gosta de idolatrar homens e servem a homens. Principalmente esses aí que prometem milagres. Então, está escrito ainda no verso 33, a parte B diz assim, e em todos eles havia abundante graça. O que significa isso? Todos eles eram agradecidos, porque eram servidos, todos por igual, né? Eles também eram prontos para repartir, todos eles. Havia abundante graça neles, agradecidos e prontos para repartir o que tinham também, né? Era tudo em comum. E entre eles havia alegria, bastante alegria. A igreja do mal hoje, que pegou as suas vítimas, é diferente disso. Você olha para eles e vê no rosto deles pessoas injustiçadas, é a multidão de gente, querendo uma cura, querendo uma bênção, querendo um emprego, querendo que Deus melhore a situação e procurando solução nos líderes, quando na verdade é totalmente o contrário da igreja primitiva. Todos eram felizes, havia abundante graça, todos eram saciadas as suas fomes e eram distribuídos os bens, todo mundo feliz. Não andava todo mundo procurando escapar, procurando um milagre, uma mágica para melhorar a vida em nome de Jesus. Jesus era para eles o Senhor deles, o Pai deles, a família deles. Mas esse Jesus que está aí é o falso, que estão pregando, é um negociador. Que aquele primeiro disse que a casa do Pai era ser humano, era ele mesmo a casa do Pai e aqueles que seriam moradas do Espírito Santo, casa de oração, de fala. Ele disse que o templo seria derrubado, seria levantado um templo novo, que seria o templo que Deus erigiu entre nós foi Jesus. Só esse, o resto ele fez foi derrubar. Todos que levantavam ele derrubava. Salomão levantou o templo, ele mandou Nabucodonosor, derrubou. Herodes levantou o templo, ele mandou o imperador Tito e derrubou. Com o Antíoco Epifânio, derrubou o templo. E as pessoas continuaram levantando esses templos, né? Mas, meus queridos, entre eles havia abundante graça. Jesus estava ali sendo o pai deles, todo mundo era irmão, ninguém sofria porque os outros tomavam suas dores, cuidavam uns dos outros. É essa igreja que eu faço parte, essa igreja que eu acredito.
essa igreja que eu sinto falta, né? Quando eu não vejo em minha volta. Quer dizer, vejo na minha família aqui, a minha esposa e meus filhos, nós somos esse modelo aí, né? Então, eram agradecidos, eram prontos para repartir e alegres. Hoje, são pessoas injustiçadas, são pessoas prontas a porfiar. Qualquer momento é a faísca de fogo, é fagulha acesa, é eles debatendo e degladiando uns com os outros. Diferente da igreja primitiva, que olhava um para o outro e dizia, tá tudo bem? Tudo bem, irmão. Precisa de pão? Nós estamos distribuindo pão, né? Precisa de pão, não vai faltar pão. E aliás, o que você precisar, nós estamos juntos. Não. Hoje é uns olhando uns para os outros, igual um cão querendo brigar uns com os outros. Vê que não é a igreja. E hoje, o que você vê por toda parte é fanatismos e insanidade. É uma coisa louca. Eu vou dar um rápido exemplo aqui. Falei nesses dias sobre a irmã barraqueira aqui em Lagoinha. Eu cheguei numa loja dela para o sobrinho dela ia pôr a bateria do tablet do meu filho e eu cheguei lá com a minha esposa. E a minha esposa levou até o sobrinho o celular para botar o tablet e eu falei para ela, vou dar um testemunho para você. Aceitei a fé no Rio Grande do Norte, vim para aqui, passei um ano evangelizando, sou pioneiro aqui nesse lugar. Fui para Fortaleza, cursei seminário, fui ser líder de campo com 21 anos, o mais novo da Assembleia de Deus Templo Central, que ela fazia parte, né? Isso foi agora umas 2 semanas atrás, né? E aí eu vi muita gente carente nesse estado. Dos dízimos das ofertas que eu peguei, eu reparti. E eu precisava demais. Era muita gente doente, gente precisando pagar a conta de luz, de água, com fome. E o que eu podia eu fiz, mas foi pouco. Aí eu queria ser itinerante. Depois de 8 anos eu pedi a convenção para ser itinerante. Eu não tinha recurso, eu trabalhei 2 anos com a loja em Maracanaú, vizinho a Fortaleza, fica na área metropolitana. Montei uma loja, uma locadora de vídeo, trabalhei 2 anos para iniciar a vida de itinerante. E como itinerante, eu fui pregar em 2007. Quer dizer, eu comecei em 2005 a ser itinerante, mas eu trabalhava na loja e saía para pregar. Mas eu pude ter tempo exclusivo depois de 2 anos. Em 2007, eu saí para pregar. Então, eu não cobrava, eu pedia que desse uma oferta de amor. Mas os meus colegas cobravam, e cobravam muito. Meus colegas ficaram estribados e eu não podia pagar uma luz direito, uma água direito, porque em muitos dos casos, eles nem me davam oferta. Diziam que já tinha pago uma soma de dinheiro alta para um, para outro, e não tinha nem sobrado para mim, porque eu não tinha feito um contrato, não tinha cobrado, então era difícil. Aí eu falei para a irmã, eu decidi voltar para aqui, eu estava morando em São Paulo, trabalhar com as minhas mãos, e eu digo isso, quem tem mais ajude, quem tem menos, né? Temos de repartir 2 pães, o pão da vida, que é Jesus, e o pão físico para as pessoas. Poderia aquela irmã ter dito assim, ô irmão, o senhor é pastor, sou. O irmão abriu mão de ser líder de igreja, e o irmão repartiu com a igreja, reparti. O irmão foi itinerante e não cobrou, e o irmão ainda repartiu, reparti. O que eu recebi, pouquinho, reparti. E o irmão trabalha com as mãos e diz que os que têm mais ajudam quem tem menos. Ô irmão, isso é o modelo da igreja primitiva. Não. Antigamente, como eu digo, ó, em todos eles havia abundante graça. Estavam agradecidos, prontos para repartir, felizes, né? Com muita alegria. Sabe o que foi que ela falou para mim? Ô irmão, para por aqui. Para por aqui. Ó irmão, é o seguinte. Eu dou o meu dízimo ao pastor e se ele gastar da forma errada, é ele, Deus, eu fiz a minha parte, viu? E ninguém vem a me dizer que não é para congregar não, viu? Porque a palavra de Deus diz que é para congregar e é para gente, né? E também, irmão, ninguém pode viver, ninguém pode olhar para a vida dos outros, olhar para a falha dos outros, né? Não sei o quê. Aí pronto. Aí eu olhei para ela e vi uma insanidade medonha naquela mulher. Eu dei esse testemunho aqui. E a mulher foi uma porfia, uma briga medonha. Minha esposa chegou já e ela deu a entender que eu estava contendendo com ela. Eu não contendi nada. Não contendi nada. Ela até fez uma pergunta, disse assim, antes dela começar a ficar louca, ela disse assim, irmão, Jesus mesmo disse, a casa de meu pai é chamada casa de oração. Então, o que é que você me diz desse texto? Eu falei, irmã, esse texto, ela, não, pode parar por aí, pode parar. Aí começou com essa porfia, essa emulação, essa discórdia, essa facção, essas coisas que é obras da carne, e dizendo para mim, eu faço o que o Espírito de Deus manda, eu só faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, viu, irmão? Com a palavra de Deus. Aí quando ela falou assim, irmão, você vai orar, viu? Eu falei, parou por aí. Pode parar.
Eu apenas dei meu testemunho e fui responder uma pergunta sua. Não vem com essa não. Eu não te conheço, você não me conhece. Você está com o fermento do fariseu nas suas veias. Você está sendo um instrumento da Babilônia, da confusão. Não é por aí não. Conversar a nível de ideias é uma coisa. Você está vindo com um problema pessoal. Eu não vou começar aqui, você vai orar, eu digo, vai você, vai não sei o quê. Não, eu não tenho nada para contender com você. Faça o que quiser da tua vida e eu faço o que quiser da minha. Só isso, acabou a conversa. Eu só converso com você se tiver uma pessoa de juízo para julgar o que a gente falar. Você não fala nada da Escritura, você não tem nada da Escritura. O que você tem é contenda, é loucura. Aí isso foi saindo da loja dela, Deus abençoe, viu, irmão? Eu falei, Deus te abençoe também. E acabou. Aí a minha esposa disse, filho, eu até pensava em comprar um sapato. Eu falei, não, mas você vai comprar o sapato. Não tem problema. Quando chegarmos lá, acho que ela é capaz dela rir. A gente só sauda ela, dá paz e acabou. Tá tudo certo. Não tem o que fazer, ela é ela. As pessoas são assim, elas estão simplesmente nervosas, doidas, diferente da igreja primitiva. Em todos havia abundante graça. Todos satisfeitos, agradecidos. Todos com vontade de ajudar uns aos outros. Todos com empatia. Todos se tratavam iguais, com dignidade, honrando-se uns aos outros, preferindo-se uns aos outros. Aquela é a igreja. E essa igreja existe. Aqui está uma pessoa que faz parte, que vê isso, que sabe disso. E a igreja do diabo está cheia de porfia e de discórdia. Você está falando uma coisa de boa mente, de bom coração, e ele está pronto para te detonar, para te interpretar. Aquela senhora queria contar uma história. Ela ouviu a minha história aqui do lugar, que eu sendo o pastor mais novo no Ceará, e sendo itinerante, tendo pregado em Camboriú, abri mão de tudo para pregar e dizer que temos de repartir 2 pães, o pão da vida, que é o Salvador, e o pão físico, que temos de cuidar uns dos outros. Resumindo tudo o que aprendi, a vida toda, com milhares de livros e com milhares de sermões que escrevi e com centenas de mensagens que preguei, em amar a Deus e amar o próximo. Só isso que resume os mandamentos. Pegando o mandamento do Messias, quantos deles aguardaram um dia me encontrar para querer me confrontar e contar uma vantagem? Irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria dar um testemunho que hoje encontrei com uma pessoa, irmão, que foi um homem de Deus pregando aqui nos púlpitos e que hoje, irmão, está fora aqui da casa de Deus, do templo de Deus. Templo de Satanás, casa do diabo, covil de cobras, covil de salteadores, de malfeitores, de negociadores, de cambistas, de Mamon, de Belial, de ratos de púlpito, de serpentes venenosas. E dizer assim, aí eu disse a ele, irmão, eu conheço o evangelho, irmão, não precisa vir falar para mim nada não. Irmão, eu tenho tantos anos de crente, irmão. Essa senhora que eu me referi, do nada ela disse, eu fiz mais do que bacharel de teologia, viu? Mas ela falava com uma linguagem tão aguerrida que eu não acredito que ela fez seminário, não. Só se tivesse sido na imaginação dela. Eu fiz mais do que 4 anos se ela tivesse dito assim, irmão, eu fiz seminário, fiz básico, fiz médio, fiz bacharel, fiz mestrado, ou fiz doutorado, ou sou pós-graduado, ou fiz doutor em divindade, eu fiz curso de vice-deus, tudo bem. Eu fiz mais do que bacharel, viu, irmão? Eu tenho 28 anos de crente, simulando o que eu estava contendendo com ela. Veja, que senhora do diabo, do adversário. Que coisa maligna. Eu não dei a chance para ela testemunhar que me encontrou e que, como se ela simulou que eu estava me importando com a vida dela. Eu não me importo com a tua vida. Foi o que eu falei para ela, faz da tua vida o que tu quer, eu não quero saber da tua vida. Poxa. Então, meus queridos, verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Hoje, só quem tem pouquinho, ou muito, ou exagerado, milionário ou bilionário, são os líderes. O povo não tem nada. Não conheci nenhuma igreja até hoje que pegasse os bens e repartisse com os carentes, não. Eu sempre digo aqui, é que na Igreja Assembleia de Deus, da missão que eu fiz parte aqui, que no caso aqui é Templo Central, na mudança do cruzado real para o real, sacos de 60 quilos de dinheiro foi queimado porque não cambiaram rápido, perdeu o valor e para não escandalizar a igreja, queimaram em oculto. Porque aquele dinheiro que seria para ajudar o pobre, a viúva, o órfão estrangeiro, era guardado para repartir entre líderes ou só para
negociar, entende? E foi queimado. Aí aparece um filho de cruz credo e fala para mim: seu ingrato, sujo, você aprendeu na Assembleia? Mentira, mentiroso do cão. Não aprendi na Assembleia, não. Eu aprendi com tudo e todos. Aprendi com o Pai. Aprendi com tudo e todos. Eu li livros traduzidos do inglês, eu li livros traduzidos do espanhol, eu li livros americanos, brasileiros, de todos os escritores que eu pude alcançar da CPAD, Alcebiades Vasconcelos, Severino Pedro da Silva, Antônio Gilberto, Claudionor Correia de Andrade, Gesiel Nunes Gomes, todos, até aqueles livros em esboço de Napoleão Ribeiro Falcão, Henry Winkler, Bancroft, todo tipo de escritores americanos, e cursei um seminário com professores de diversas denominações na Assembleia, presbiteriano, batista e de outras denominações, enfim, ao invés desse filho do capiroto com a capirota se escandalizar e dizer: ô pastor, é verdade então que queimaram sacos de dinheiro ao invés de, que desperdício, ao invés de ter ajudado necessitados? Não, vem se escandalizar e dizer que eu que estou revelando esses podres é que sou ingrato e sujo. Ah, meu amigo, vou dizer o que você merece. Você merece uma surra. Eu duvido, agora eu vou pedir licença a vocês aqui, tira as crianças da sala. Eu duvido que tu tivesse coragem de vir me chamar de sujo e de rebelde porque estou falando a verdade na minha frente, seu filho de uma égua. Tá bom? Você é filho de uma égua, você é um jumento, entendeu? Só que com aquele negócio pequeno, viu? E se escandalizar, quem tiver escandalizado, vá para baixo da égua também, tá bom? É a linguagem de nordestino, o canal aqui é de nordestino, viu? Filho de uma égua. Então hoje, antigamente diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles. É o verso 34 do capítulo 4 de Atos, né? Porque os que tinham terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. O verso 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então hoje é assim. Tudo que você leva vai para a mão dos líderes. E aí os líderes ficam. Esses líderes são do diabo. Os líderes verdadeiros, vocês viram aqui, repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. É assim que eu vejo. Assim como eu vejo Deus, e vejo que o oposto de Deus é o diabo, o oposto da luz é as trevas, o oposto da vida é a morte, o oposto da água é o fogo, e o oposto dessa igreja aqui, que os apóstolos recebiam e repartia a cada um, o oposto são aqueles que recebem e não repartem com ninguém, fica para eles. Para mim, esses são do diabo, e esses que repartem são de Deus, entende? Se você discordar de mim, discorde. Mas não venha falar sobre mim não, vamos falar do texto, que é melhor para nós dois, tá bom? Para nós três, para nós quatro, ok? Tá entendendo? Então é isso aí. Então, hoje, os líderes, a maioria, são ricos e o povo é tudo necessitado. Para mim, essa igreja é do diabo. As almas estão sofrendo aí, são todos necessitados. E aí eles passam dificuldades por falta de dinheiro. Porque todo o dinheiro dos que têm bens que levam para os líderes ficam. Se repartisse com eles, havia abundante graça. E seria repartido em comum com todos eles. Seria toda uma família. E aí todo mundo seria alegre. E iriam de porta em porta para não deixar faltar o pão, que muita gente passa fome. Vai para o culto de estômago vazio. E tem ricos lá alegres, dando dinheiro para cantores e pregadores e não ajuda esses carentes, né? A igreja primitiva cuidava da mesa das viúvas. 7 diáconos foram instituídos naquela época com Estevão para cuidar das mesas das viúvas, dos judeus e dos gregos. Era uma só família. Judeu e grego, gentios e judeus agora compunham um só povo, o só rebanho do Messias. Hoje é totalmente diferente. Aí o pessoal está passando luta, aí vai os marqueteiros da fé massacrar mais ainda. Aqueles que suam para sustentar uma plataforma pesada nas costas com o trono de Faraó, que é o pastor, em cima deles. Mas eles estão sofrendo, estão lá embaixo. Aí o Faraó, o pastor Faraó, que está lá em cima, no cume da pirâmide, que está na base nas costas dos sofredores, diz: eu estou aqui, porque eu sou servo de Deus. Se quiser vir para cá também, seja servo de Deus. Comece pegando recursos e me dando. Aí Deus abençoe e você vai aqui para cima também. Que o Pai guarde vocês de ir para onde eles estão.
É porque eu sou servo de Deus não, porque você é mercenário, você é negociante das coisas de Deus. Quando Satanás mostrou para Jesus os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus rejeitou, mas você aceitou. Aí você disse que é servo de Deus, que a diferença entre o servo de Deus é quem tem bens materiais daquele que não tem. É o contrário. Os servos do Criador dependem do Pai. Eles podem trabalhar, fazer o que for, mas isso não muda para eles. Se eles tiverem muitos bens para eles repartirem, não dói no coração. Se eles tiverem poucos bens e alguém tiver de ajudar eles não têm orgulho para receber e dizer: não, irmão, é como disse Paulo, aprendi a ter abundância e a padecer necessidade. E Jesus disse: no mundo tereis aflição. Um dia Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, multiplica. Outro dia, Jesus diz: Pedro, vai até o lago de Genezaré, pesca um peixe, pega uma moeda e paga o imposto por mim e por você, porque eu não tenho nada aqui, entende? Então, para concluir, é isso aí, né? O pessoal levava, depositava aos apóstolos e se distribuía a cada um segundo a medida da necessidade que cada um deles tinha. As igrejas que não suprem as necessidades dos necessitados. Se alguém está dirigindo um trabalho, uma igreja, e é o primeiro necessitado, é ele o primeiro que tem de ser suprido. E a partir dele ele descobre que tem outros que fazem parte, mas estão sofrendo, cuida deles e vai repartindo. Eu garanto que não vai faltar nada. A igreja do Pai é essa aí. Eu garanto que quando eu puder pagar minhas contas atrasadas, porque ninguém me ajudou, desde o meu acidente, desde o negócio que eu estava montando para cuidar da família e cuidar de pessoas carentes, só mesmo meu irmão na fé e meu irmão de sangue, o irmão Nequim, um parente meu assim, ele cuidou de mim, igual um pai. Ele foi melhor do que o meu pai físico para cuidar de mim, entende? Ele cuidou de mim, mas minha mãe aqui, ele deu uma ajuda assim, mas enfim, não teve ninguém para cuidar de mim não. Primos e outras pessoas lançaram pedras sobre mim. É porque eu estou falando essas verdades. Eles me querem lá no templo, no sistema lá, sendo boneco do diabo lá, e eu não vou para lá. Então, meus queridos, eu acredito isso, que a igreja de Deus, ela tem o perfil da igreja primitiva. E tudo que é contrário a essa ação da igreja primitiva, de ser uma alma e o espírito da multidão dos que criam, serem todos, beberem do mesmo espírito, da mesma fé, do mesmo amor, ter o mesmo Senhor, o mesmo céu aguardando, essa mesma medida. Agora, para essa Babilônia maldita, cheia de denominações, de nomes, de siglas e de CNPJs e de documentos e de gente brigando por uma empresa. E cada um concorrendo, ver quem compra um relógio mais caro e ternos caros, e pastores e pastoras, tudo falso aí. Isso aí é obra do diabo, não tenho sombra de dúvida. E eu desafio aqui vocês, eu concluo dizendo o seguinte, eu desafio pastor, pastora, bispo, apóstolo, eu desafio você, pode fazer vídeo aqui sobre o canal, diga o que você acha, pode marcar um podcast, live, qualquer coisa. Eu desafio você nas escrituras, apóstolos, bispos, pastoras, pastores, que vocês são todos falsos, e o evangelho que vocês pregam dessa grande Babilônia é todo o evangelho falso. Cada ensino de vocês é distorcido da verdade. Eu provo isso com a própria escritura, que você tiver na mão. E digo mais para você, não pense que você vai poder me chamar de mentiroso ou de falso irmão, como fizeram com Rubem. Religiosamente eu sou pastor também. Fui ordenado na convenção aqui do Ceará, igual os outros que estão aí. Abri mão desse cargo para ser fiel à palavra. Está lançado o desafio. Agora, ficar aqui apenas nos comentários aqui, falando besteira aqui, não. Eu quero que você faça vídeo sério, me refutando. Faça vídeo, põe lá. Tá aqui, ó, pastor Frank Lima, eu estou respondendo a você. Faça vídeo sério aí. Mostre esses vídeos aí em podcasts grandes aí. Mostre que eu estou falando besteira. Que eu quero conversar, a gente lendo na própria escritura. Que eu garanto que aquele que ama a escritura não vai ser contra a própria verdade. Eu acredito na verdade. Mas o que vocês estão ensinando no século XXI, padres e pastores, é a pura mentira, é a igreja do diabo. A igreja verdadeira é essa do modelo da igreja primitiva. Quem seguir esse exemplo aqui está na igreja verdadeira. E ainda digo mais, esse povo não tinha templo. Eles se reuniram no início, 3.000 pessoas na frente do alpendre do templo de Herodes, mas foram perseguidos, espalhados. Eles queriam a resposta, os fariseus não tinham resposta. Esse novo movimento de fé era do Messias, não tinha nada a ver com o farisaísmo que vieram do helenismo, que as crenças veio do zoroastrismo. Esse povo se espalhou e ficaram nas casas, e o pão era partido de casa em casa. A igreja verdadeira não é em templos, é a igreja nas casas mesmo. Essa é a realidade, porque o templo
somos nós, o templo do Espírito de Deus. O templo que Deus erigiu na terra foi Jesus. E ele passou esse templo para ser nós, a morada do Espírito Santo. É isso. Se gostou do vídeo, dê um like, um abraço, diga nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Lembre-se, se eu estou baseado na Escritura, seria saudável me tratar como irmão e não chegar aqui como um lampião com bandoleira atirando de todo jeito, porque vai rajada de metralhadora de volta para você. Eu não sou de brincadeira, tem aqueles que eu brinco, tem aqueles que eu encaro com seriedade. Quem respeita é respeitado, eu dou honra a quem tem honra. Está escrito, não fale com tolo com sabedoria para que não te despreze, fale com tolo segundo a sua própria justiça. Se não quiser passar vergonha, vigia varão, vigia varoa. Estamos aqui. Até o próximo vídeo.